Daí, meu povo, tudo certo com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje vou trazer para vocês os ácidos orgânicos. Vamos lá? Então, galera, dentro dos compostos orgânicos nós podemos considerar como ácidos substâncias como os ácidos carboxílicos, o fenol e o álcool. Na química orgânica, a força de um ácido é determinada pelo valor da constante de ionização, o Ka. Quanto maior o valor do Ka, constante de ionização do ácido, maior vai ser a força desse ácido. Assim como, quanto menor o valor do Ka, menor será a força do ácido. Então, observe esses três exemplos que trago aqui: ácido fórmico, ácido propiônico e ácido acético. Os três têm os seus valores de constante de ionização aqui ao lado. Quem tem o maior valor na constante de ionização? 1,8, 1,34 ou 1,75? Vocês vão dizer que 1,8 é maior que 1,75, que é maior que 1,34. Na verdade, a gente tem que prestar bastante atenção na potência de base 10 que aparece aqui. Aqui nós temos uma potência de base 10 na menos 4, 10 na menos 5 e 10 na menos 5. Então, 10 na menos 4 é maior que 10 na menos 5. Independente do número que vem aqui na frente, esse tem o maior valor na constante de ionização. Então, o ácido fórmico é mais forte que 1,34 vezes 10 a menos 5 ou 1,75 vezes 10 a menos 5. Como a potência de base 10 é na menos 5 para os dois, então nós olhamos o valor que aparece aqui na frente. 1,75 é maior que 1,34. Então, é maior que o ácido acético. E aí nós estamos com a ordem já decrescente 1 para o 3, que terá uma força maior que o 2, no caso, o ácido propiônico. Se vocês forem analisar, o ácido fórmico tem um carbono, C-OH. O ácido propiônico tem 3 carbonos, C-OH. E o ácido acético tem 2 carbonos e o C-OH que temos aqui. Então, fazendo uma comparação nas três estruturas, vocês puderam perceber que a constante de ionização ela foi diminuindo conforme foi aumentando o número de carbonos na estrutura? Com um carbono, com 2 carbonos, com 3 carbonos. Isso tem alguma relação? Tem, que eu vou explicar na sequência, que é o efeito indutivo. Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês como determinamos a força ácida de compostos que apresentam funções orgânicas diferentes. Entre os ácidos orgânicos, nós podemos citar ácido carboxílico, fenol e álcool. Esses são os 3 ácidos orgânicos que vamos estudar aqui. As 3 funções orgânicas diferentes. Ácido carboxílico é mais ácido, no caso apresenta uma força ácida maior que o fenol. Maior ainda que o álcool. Por quê? Porque a constante de ionização do ácido carboxílico é maior que a constante de ionização do fenol, que é maior que a constante de ionização do álcool, já que a força de um ácido orgânico tem relação com a sua constante de ionização. Agora, por que a constante de ionização de um ácido carboxílico é maior que de um fenol e maior que a do álcool? Porque ácidos carboxílicos são mais reativos. Ácido carboxílico reage com sódio, com hidróxido de sódio e com bicarbonato de sódio. Já o fenol tem uma reatividade menor. Ele reage com sódio metálico sim, ele reage com hidróxido de sódio também, mas ele não reage com bicarbonato de sódio e também não reage com ácido carbônico. Quando olhamos aqui, o álcool, ele não tem reatividade com
hidróxido de sódio, não tem reatividade com bicarbonato de sódio, não tem reatividade com ácido carbônico. Ele tem reatividade apenas com metais mais eletropositivos que o hidrogênio. Então, o álcool é o menos reativo de todos. Por conta disso, o álcool tem a menor constante de ionização comparado com o fenol, que tem a menor constante de ionização comparado com o ácido carboxílico. E aí a força ácida fica decrescente nesse sentido. Independente do número de carbonos que o ácido carboxílico tenha, todo ácido carboxílico sempre será mais ácido, no caso terá uma força ácida maior do que qualquer fenol, que terá uma força ácida maior que qualquer álcool. Então, a força ácida, ela decresce assim. Ácido carboxílico tem uma força ácida maior do que o ácido carbônico, uma força ácida maior que o fenol e uma força ácida maior que a água, que terá uma força ácida maior que o álcool. Lembrando que todo ácido orgânico é considerado um ácido fraco, mas entre eles, essa é a ordem decrescente na força ácida. E agora, qual a força ácida entre estes compostos que aparecem aqui? Sabemos que ácido carboxílico é mais ácido, tem uma força ácida maior do que um álcool, que tem uma força ácida menor que o fenol. Mas a questão é que nós temos um outro fenol aqui. Nós temos um outro ácido carboxílico aqui. Como descobrir entre esses dois ácidos carboxílicos quem tem uma força ácida maior? Entre esses dois fenóis aqui, quem tem uma força maior? Quando temos o valor da constante de ionização é fácil. Quanto maior a constante de ionização, maior a força do ácido orgânico. Eu não tenho valores da constante de ionização para dizer quem tem maior força aqui entre esses 5 compostos representados. É onde entra a parte do efeito indutivo. O que é o efeito indutivo? É o efeito provocado por grupos atraentes ou repelentes em substâncias. Olhem aqui, nós temos um ácido com 2 carbonos e um outro ácido com 3 carbonos. Existe diferença entre os dois? Qual a diferença entre eles? Esse ácido tem um carbono a mais, então ele tem um grupo a mais. Esse grupo é atraente ou repelente? Atrai ou repele? Bom, aqui nós temos um carbono a mais. E carbonos, no caso CH3 aqui, ó, é um grupo repelente. Um grupo repelente é aquele que vai dificultar a saída do hidrogênio, do H+, do próton H+. E se dificulta a saída do próton H+, significa que esse ácido diminui a sua força. Então vocês vão analisar aqui essas duas estruturas. O C com o C, que é um C a mais que nós temos, não tem diferença de eletronegatividade. Então eles se repelem. E esse efeito vai induzindo o hidrogênio ao longo dessa estrutura. E ele, ao induzir, repelindo o elétron aqui, esse elétron vai atrair mais ainda o hidrogênio, dificultando a saída dele. Dificultar a saída desse hidrogênio é diminuir a força ácida. Agora, se por acaso tivéssemos esta situação aqui, o mesmo número de carbonos, porém o iodo aqui. O iodo tem diferença de eletronegatividade com o carbono. Se tem diferença de eletronegatividade com o carbono, significa que ele vai atrair o par de elétrons para si. Atraindo o par de elétrons para si, ele vai puxando ao longo da estrutura esse par eletrônico.
logo ele vai facilitar a saída do hidrogênio. Induzindo essa saída do hidrogênio, facilitando essa saída do hidrogênio, ele aumenta a força ácida. Porque, de acordo com Brose de Lowry, será ácido aquele que perde prótons H+. E quanto mais fácil a perda desse próton H+, maior é a força do ácido. Efeito indutivo. Quando nós temos um grupo atraente, ele vai facilitar a saída do H+, facilitando a perda do próton H+, aumenta a força do ácido. Então, comparando esses dois aqui, a força ácida é maior nesse caso aqui. E se por acaso nós tivéssemos um terceiro composto aqui, para vocês analisarem junto comigo, o que vocês iriam dizer para mim em relação à força ácida? Número de carbonos é o mesmo. Porém, aqui nós temos o iodo e nós temos o iodo. É um grupo atraente. Então, esse grupo atraente aqui está mudando de posição. Se ele está mudando de posição, ele está mudando também o seu efeito indutivo. Aqui, ele está mais próximo do carbono, que tem a dupla OH. Aqui ele já está mais longe, ó. Ele já está se distanciando na cadeia. Então, se aumenta a distância, diminui o efeito indutivo. Então, diminui a força ácida. Vamos analisar, então, essas estruturas aqui e colocá-las em ordem crescente de força ácida. Aqui nós temos um ácido carboxílico, como já vimos, porque tem C dupla OH. Aqui nós temos um álcool, OH no carbono saturado. Fenol, OH no anel aromático. Também tem o grupo fenol aqui, OH no anel aromático, e o grupo nitro, nitrofenol. Aqui nós temos um ácido carboxílico, C dupla OH. Sabemos que ácidos carboxílicos apresentam uma força ácida maior do que quem é considerado um fenol e do que um álcool. Então, se eu quero a ordem crescente, nós vamos ter o álcool como sendo o de menor força ácida aqui. Depois é quem tem o grupo fenol. Só que aqui é apenas o OH. E aqui nós temos o OH ligado ao anel aromático fenol e também tem o grupo nitro. Então esse grupo nitro vai provocar um efeito indutivo. Existe diferença de eletronegatividade entre o nitrogênio e o carbono. Então ele vai atrair um par de elétrons para si. Se ele atrai o par de elétrons para si, ele facilita a perda do próton H+. Então, esse aqui é mais ácido do que esse aqui. O 3 tem uma força ácida menor que o 4. Por quê? Vou repetir. Porque o NO2 é um grupo que atrai o par eletrônico. Então, ele facilita a saída do H+, aumentando a força do ácido. Agora, analisando este ácido com esse ácido, qual dos dois terá uma força ácida menor? Aqui nós temos 2 carbonos, aqui nós temos 3 carbonos. Um carbono a mais, o grupo repelente. Carbono com carbono repele elétrons. Então, se ele repele elétrons, o hidrogênio vai ficar mais preso à estrutura. Porque o hidrogênio tem uma diferença de eletronegatividade. Então, o hidrogênio vai ficar mais atraído pelos elétrons. Em função do carbono repelir elétrons. Então, o hidrogênio fica mais preso. Dificulta a saída do hidrogênio, do próton H+. Se dificulta a saída do próton H+, diminui a força do ácido. Então, o ácido 1 tem uma força menor que o ácido 5. Lembrem sempre do efeito indutivo. Existem os grupos que atraem e os grupos que repelem. Os que atraem
grupo nitro, flúor, cloro, bromo e iodo. Os que repelem são radicais orgânicos, aumentando o número de carbonos. Ficou com alguma dúvida? Me acompanha na sequência do vídeo que eu vou trazer um exercício para vocês. Esse exercício que trago para vocês diz assim: ordene os ácidos carboxílicos na ordem crescente de acidez e assinale a alternativa correspondente à sequência obtida. Aqui estão as estruturas. Todas são ácidos carboxílicos. Como determinar a ordem crescente se todas são ácidos carboxílicos? Porque quando as funções são diferentes, ácido carboxílico tem uma força ácida maior que o fenol, que terá sua força ácida maior que o álcool. Mas no caso aqui, todos são ácidos carboxílicos. Como vamos saber a ordem crescente? Iremos saber a ordem crescente analisando o efeito indutivo. Se o grupo que está ali é um grupo que vai atrair o par de elétrons, facilitando a saída do hidrogênio, ou se é um grupo que vai repelir o par de elétrons, dificultando assim a saída do hidrogênio. Aqui tem 2 carbonos, esse também tem 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos e 2 carbonos. Mas percebam que aqui tem flúor, aqui também tem flúor, aqui também tem flúor e aqui tem cloro. Então, nestes compostos que citei aqui para vocês, tirando esse, nós encontramos grupos. E esses grupos são grupos atraentes. Por quê? Porque flúor tem diferença de eletronegatividade com carbono. Então ele vai atrair o par de elétrons para si porque ele é mais eletronegativo que o carbono. Nesse caso, ele vai facilitar a saída do hidrogênio. O cloro também tem diferença de eletronegatividade com o carbono. Ele é mais eletronegativo que o carbono, atrai o par de elétrons para si, facilitando a saída do hidrogênio. Então, se são grupos atraentes e que facilitam a saída do hidrogênio, como que eu vou saber entre eles qual tem a maior força ácida? Cloro e flúor são os grupos atraentes aqui. Quem tem uma diferença de eletronegatividade maior comparando com o carbono? O cloro ou o flúor? O flúor é mais eletronegativo que o cloro. Então o flúor vai ter uma atração muito maior dos pares de elétrons para si do que o cloro. Então, o composto que tem o flúor como grupo atraente, ele vai ter uma força ácida maior do que aquele composto que tem o cloro. E aí nós já começamos a projetar algo. O composto 1 terá uma força ácida menor que o composto 4. Agora nós temos 3 compostos com flúor. Percebam aqui. Mas aqui eu tenho um flúor. Aqui nós temos 2 e aqui nós temos 3. Conforme aumenta o número de flúor na estrutura, aumenta o grupo atraente. Então, aumenta mais ainda essa atração do par de elétrons para o flúor, que é mais eletronegativo que o carbono, facilitando ainda mais a saída do hidrogênio. Pensem que a força ácida está relacionada com a facilidade com que esse composto irá perder hidrogênio. Então, nesse caso, nós vamos ter que a força ácida é menor para o segundo composto, que é menor ainda em relação ao terceiro composto e é menor ainda que o composto de número 5. Então, a sequência correta na ordem crescente da força ácida entre essas estruturas que apareceram aqui nesse exercício é 1, 4, 2, 3 e 5. O que aparece para vocês na alternativa E. Compreenderam, pessoal? Os ácidos orgânicos? A força ácida dos compostos orgânicos? Espero que sim.
Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.